E aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui para explicar para vocês aí a segunda atividade referente ao caderno São Paulo Faz Escola, né? Na página 191, deixa eu começar aqui. Então, na atividade passada, a gente teve algumas questões dando um pontapé no trabalho com o gênero artigo de opinião. E agora a gente vai começar a aprofundar, né? Então, aqui na página 191, vocês têm um box aqui explicando os elementos que constituem o gênero artigo de opinião. No primeiro momento aqui, está falando sobre a questão polêmica, né? O primeiro elemento que nós temos presente. Então, a questão polêmica aqui, ela está presente dentro do texto, é ela que vai dividir as opiniões, né? Então, e vai ter mais de um posicionamento do leitor a partir do momento que tem contato com o texto, tá? Então, todo artigo de opinião ele tem uma questão polêmica e ela pode estar relacionada a âmbito social, político, cultural, científico e outros. Aí temos alguns exemplos aqui de questões polêmicas. Por exemplo, aqui as notícias falsas ou fake news, né, são motivos de preocupação. Aqui está falando sobre as fake news que hoje em dia estão muito em voga, ainda mais por conta da tecnologia, da internet, né? A disseminação de notícias muitas vezes enviesada, ou seja, com o objetivo de distorcer a verdade. O segundo exemplo, a sociedade tem o direito de tirar a vida de um criminoso. Então aqui está falando sobre a justiça com as próprias mãos. O cidadão comum ele tem o direito de tirar a vida de alguém que comete um determinado tipo de crime, né? E a terceira a política de cotas tem colaborado para diminuir as desigualdades sociais relacionadas às minorias étnicas. Aqui as minorias estão falando das pessoas negras. Elas não constituem a minoria em questão de quantidade de população, pelo contrário. Né? No nosso país nós temos uma maioria, ou mais de 50% da população que se considera negra. Independente do tom de pele, né? Se a gente for pegar aquela paleta de cores do tom de pele mais claro até o mais retinto, mas que tem características negras, né? De pessoas negras. E aí está mostrando aqui a questão da política das cotas, né? Se a gente tem que ter essa reparação histórica ou não. A gente tem que trabalhar com a questão da meritocracia. Então nós temos esses três exemplos aqui. Aí temos as duas primeiras questões. Elas foram adaptadas porque as atividades aqui do caderno do aluno elas foram preparadas para a gente trabalhar no presencial. Então lá no formulário que vocês têm um link nas instruções do Classroom, eu fiz uma adaptação, né? Quando vocês acessarem o formulário tem uma adaptação das questões. Então a primeira aqui é o seguinte: vocês vão identificar os dois textos que foram postados lá. Nós temos dois artigos de opinião na atividade do Classroom. Eu coloquei para vocês também nos grupos do WhatsApp. E vocês vão ter que identificar a questão polêmica implícita. Implícita é o quê? Que está escondida dentro do texto. Implícita é o antônimo de explícita. Explícita é a informação que já vem, que a gente dá uma primeira olhada, essa informação já vem ao nosso olhar, né? O implícito está escondido, você tem que fazer a leitura do texto, o entendimento, para identificar essa polêmica. Então vocês vão identificar a questão polêmica dos dois textos e colocar lá na caixa de resposta. A segunda questão referente à questão polêmica. Vocês vão escolher um artigo de opinião, né? E vão destacar nela a questão polêmica e também a posição do autor diante do tema. Então assim, vocês vão identificar a questão polêmica do texto que cada um de vocês vai escolher aí, pegar pela internet, e aí a resposta vocês vão colocar da seguinte forma: se vocês fizerem a pesquisa pela internet, copia o link da página que vocês encontraram esse artigo de opinião, coloca lá na resposta, e aí abaixo vocês vão colocar qual que é a questão polêmica presente nesse texto e a posição do autor. Tá? E aí continuando, agora vamos chegar aqui ao segundo elemento, que é a tese. A tese é nada mais que a opinião do autor referente àquela questão polêmica, aquele tema. Então nós temos lá um tema, dentro desse tema ele vai vir a questão polêmica, que é o primeiro elemento que nós analisamos aqui,
o segundo elemento do artigo de opinião é a tese. A tese é a opinião do autor referente àquela questão polêmica, tá? Então lá, é o posicionamento crítico na tese, posicionamento crítico do autor sobre determinado assunto. É um elemento essencial na escrita do texto argumentativo. O texto argumentativo é o tipo de texto da qual o artigo de opinião se enquadra como gênero, né? Ele deve ser apresentado já no início, ou seja, na introdução. Essa parte a gente vai trabalhar mais à frente quando fizermos a produção textual, quando vocês começarem a escrever o artigo de opinião, aí eu vou explicar para vocês a estrutura e vocês vão ver que a opinião já tem que vir de cara no primeiro trecho do texto, que é chamado de introdução, né? E aí, partindo dessa questão, nós vamos ter, a partir desse segundo elemento, nós vamos ter a questão aqui, que já foi adaptada também. Vocês vão ter que identificar no texto anterior que vocês pesquisaram, né, que vocês tinham que identificar a questão polêmica e a posição do autor, vão ter que identificar a tese do artigo de opinião. Então, com qualquer tese presente naquele artigo de opinião que vocês pesquisaram, tá bom? E aí, o terceiro e último elemento, que são os argumentos. Então, os argumentos são a justificativa que o autor utiliza para defender a sua tese, ou seja, defender a sua opinião dentro do texto. Aí nós temos duas questões aqui. A primeira, vocês vão pesquisar no dicionário online, ou pode ser impresso mesmo, qual que é o conceito de argumentos. Então, vocês vão colocar lá qual é o conceito de argumentos que você encontra dentro do dicionário. E a segunda questão, vocês vão ter que identificar a tese e os argumentos de cada artigo de opinião escolhido para atividade. Então, aqueles artigos de opinião que eu já deixei separado para vocês nos arquivos, vocês vão ter que identificar a tese, ou seja, a opinião do autor, o posicionamento dele e quais argumentos que ele utilizou para defender a sua posição, tá bom? E aí a última parte aqui da atividade, vocês têm aqui nesse caderno um artigo com o título: Os adolescentes e a perigosa dependência do mundo virtual. Então, se a gente for analisar o título aqui, ele vai mostrar quais são as formas que um jovem se utiliza, quais são as formas que um jovem pode ficar dependente do mundo virtual, ou seja, videogame, né, aqueles streamers que eles fazem aqueles jogos ao vivo, as redes sociais, os tiktokers da vida, YouTube, né, assistir muito vídeo, YouTube e assim vai, tá? Vocês vão fazer a leitura do texto. Nós temos 4 questões que são relacionadas a esse artigo de opinião presente no caderno do aluno. A primeira é: qual o provável objetivo do autor ao escrever o artigo? Qual que é o objetivo dele? Ele escreveu apenas para informar quais são as formas de dependência que o jovem tem no mundo virtual? Ou ele escreveu para dar um alerta, né, para os jovens, ou melhor, para os responsáveis desses jovens, para que monitorem o seu acesso à internet, né? Vocês vão verificar lá. Na segunda, vocês vão identificar a questão polêmica implícita, né? Essa questão ela está inserida nas entrelinhas do texto. Você tem que fazer a leitura do texto e vão identificar qual que é a questão polêmica, tá? Na terceira, qual é a tese do texto? Então, qual o posicionamento do autor, ou no caso, os autores, que são 3 aqui, qual o posicionamento deles diante desse tema polêmico. E, por último, vocês vão identificar os argumentos que eles utilizam como justificativa para ter tal posicionamento dentro do texto, tá bom? Então, essas daqui são as questões relacionadas a essa segunda atividade do caderno do aluno, aquele caderno São Paulo Faz Escola, que vocês vão ter o prazo até domingo, né, dia 16, se eu não me engano, acho que até as 22 horas para responder. Quem responder depois já vai responder com atraso, automaticamente a nota diminui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp ou escrever no mural do Classroom